Olá, bem-vindas a essa aula teórica sobre os elementos. Aqui hoje a gente vai aprofundar sobre cada elemento e para ver como a gente consegue ter mais intimidade com eles e fazer com que durante a nossa prática a gente consiga perceber esses elementos de forma mais efetiva e com isso ganhe mais autonomia para que a gente consiga perceber esses elementos tão voláteis no nosso dia a dia. Então a gente vai começar primeiro estudando o elemento terra. O elemento terra, ele é o que nos dá forma. Então, nosso corpo, nossos músculos, ossos, tecidos, no aspecto sutil é o que nos sustenta. Então, a força, a determinação, confiança, a paciência. E quando o elemento terra está em desequilíbrio, a gente vai ver rigidez, apego excessivo. E essa forma, eh, de que antes era firme, passa em desequilíbrio, passa a ser rigidez e controle. Então esse elemento tão importante, né, que nos sustenta, em desequilíbrio, a gente começa a perceber controle, rigidez e apego. E aí, como que a gente pode identificar isso na nossa prática? Durante os asanas, as posturas que faz com que a gente sinta esse aterramento, conexão com o solo, faz com que a gente se lembre da potência das qualidades do elemento terra: firmeza, sustentação, base, paciência, determinação. Então, durante a nossa aula, durante os asanas, a gente busca a essência do elemento para nutrir o elemento que está desequilibrado. No caso aqui, no elemento terra, quando a gente pisa no solo, quando a gente sente a sustentação, quando a gente sente os nossos ossos, eh, a gente busca essa percepção desse aspecto mais grosseiro para equilibrar o aspecto sutil. Isso, eu gosto muito dessa didática, do Trungpa Norbu Rinpoche nesse livro Magic Dance, que ele vai explicar como o aspecto grosseiro e sutil, eles estão o tempo inteiro conectados como uma dança mágica, né, como esse aspecto dos elementos acontecem numa forma grosseira e sutil, e essa dança mágica acontece o tempo inteiro, mas que a gente precisa, de fato ter consciência e presença para identificar isso, porque senão a gente só com uma mente dispersa, a gente só vai fazendo com que essa dança seja vá criando cada vez mais caos e confusão, né. Então por isso é tão importante essas práticas contemplativas, no qual a gente consiga, eh, ter um passo para trás, dar um passo para trás para identificar e perceber, criar intimidade com essa dança tão volátil, né. No caso aqui, quando a gente percebe, a dispersão e o desequilíbrio, é muito importante, porque a gente faz o caminho reverso, pelo desequilíbrio, a gente se conecta, cria uma intimidade em perceber o desequilíbrio e faz com que o desequilíbrio, a gente perceba o elemento. Percebendo o elemento, a gente relaxa e colhe as qualidades desse elemento. Então, por exemplo, na terra, a gente percebe que a gente está excessivamente controlador, controlando tudo, todos, e aí a gente percebe: "Opa, tô com o meu elemento terra desequilibrado". Então você vai lá, durante a sua prática, sente os seus pés no solo, sente os seus músculos, os seus tecidos e vai aprofundando até sentir
a determinação, a confiança, e aí você relaxa o elemento terra, você equilibra o elemento terra. Faz sentido para vocês? Eh, Essa é uma abordagem do grosseiro, né, da percepção grosseira, até chegar na percepção sutil e no relaxamento, no equilíbrio dessa percepção. Próximo elemento, elemento água, a fluidez. Então a água é o que circula, é o sangue, os sentimentos, as emoções. No aspecto mais sutil, a gente vai perceber as nossas emoções surgindo de uma forma, eh, quase quase teatral. Então a gente vai perceber: estou com raiva, né, estou com feliz. Então essa percepção dessas emoções movimentando o seu corpo, então, por exemplo, quando eu estou com raiva, eu vou lá e brigo com alguém, essa movimentação de perceber que está com raiva e xingar e brigar com alguém, a gente se fixou, então tem o elemento a emoção ali, a gente pegou o elemento terra, fixou aquilo e até, brigou com alguém. A gente vai ver que o elemento fogo, por exemplo, de ficar com raiva e agredir alguém. Então de perceber, quando a gente percebe o surgimento da emoção, eh aí de fato é o elemento água, tipo, começar a sentir a emoção ali acontecendo. Isso é super importante para a nossa prática. Mas primeiro o aspecto grosseiro, a gente pode sentir o sangue circulando, né, essa circulação do sangue, como fazer com que, isso circule, né, a energia circule por todo o corpo. Quando isso está em desequilíbrio, a água desequilíbrio, a gente vai ver o desejo excessivo, essa vontade de querer, alguma coisa, preencher alguma coisa. Então, nunca está satisfeito. Então, um desejo de querer, encaixar alguma coisa, porque não está nada nada sustenta, nada faz sentido. E na prática, como que a gente pode ver isso na nossa prática de yoga? A gente vai fazer um movimento cada vez mais suave, se movimentar de um aspecto muito suave, muito, devagar mesmo, para a gente começar a ver o movimento, criar consciência no movimento. Quando a gente simplesmente se movimenta, e faz qualquer movimento, a gente vai ver que não tem essa consciência, esse equilíbrio desse elemento água. Então, um movimento consciente, lento, pode fazer bem devagar, para fazer com que você respire durante o movimento, entenda e sinta o movimento, né. O elemento água é importante você sentir, toda essa a sensação dele, né, o movimento acontecendo, sinta o movimento e repouse nele e se solte nele. Quando você cria essa intimidade em se movimentar e trazer a consciência no movimento, o elemento água começa a estabilizar. E aí você começa a se nutrir da essência do elemento água. E aí passamos para o próximo elemento, que é o elemento fogo. Esse elemento é super importante porque dentro da Ayurveda, eles vão dar uma importância, um foco muito importante para esse elemento, que é o Agni, o fogo, que muitas vezes vai estar situado nessa região do umbigo, e o fogo relacionado à digestão. Então muitos dos equilíbrios vêm através desse Agni, do fogo digestivo. Então, quando a gente não consegue digerir, não só coisas físicas, os alimentos, mas também sutilmente.
E aí também é muito interessante, porque tá ligado a gente consegue perceber, entende que todos os elementos aqui a gente está separando, mas eles são muito juntos. Então o fogo, ele não consegue digerir as emoções, que tá ligado também ao elemento água, que é a sensação, né, as emoções, o movimento muito forte das emoções. E aí o fogo, ele tá ligado ao aspecto mais grosseiro, né, a digestão, a energia, a vitalidade. E no aspecto sutil, ele pode estar ligado ao entusiasmo, aquela energia, aquele brilho, né, aquela vontade. E e aí, óbvio, o elemento fogo em desequilíbrio, ele vai gerar raiva, que é uma das características desse elemento. E é tão engraçado porque quando a gente vai associar, né, esse visualizar, assim, por exemplo, num desenho, quando vai fazer um personagem que tá com raiva, ele já fica vermelho, os cabelos em pé, um foguinho, né, como se fosse um foguinho, assim, saindo dos cabelos em pé. Então tá muito associado ao elemento fogo, à raiva. E a gente fica, né, a gente fica vermelho, a gente fala: "Fiquei vermelho de raiva". É o elemento fogo, fogo acontecendo. E na prática, como que a gente pode ver esse fogo e como que a gente pode equilibrar? Então, durante a respiração, principalmente a respiração, ela vai aquecer o corpo. Quando a gente estiver com o corpo, por isso é muito importante respirar de uma forma consciente. Tem respirações que vão trazer mais esse foco de aquecimento. Então tem o Ujjayi Pranayama, tem Kapalabhati, tem vários pranayamas que vão ter como foco o fogo, trazer consciência para o fogo e aquecer o corpo. Esse aquecimento é muito importante, não só para a digestão, que a gente vai ver que muitos desequilíbrios acontecem em digestão tanto física quanto sutil, né, não digerir bem as coisas, e a gente vai ficar como se estivesse ruminando aquilo, né. Mas a digestão, esse fogo, ele ajuda a transformar. Então uma das características também do fogo é transformação, transmutação, né, a gente consegue transformar as coisas. E ele em equilíbrio, tem essa qualidade de transformação. Então durante a prática, respirar com profundidade e aquecer o corpo, ter o corpo, eh com essa qualidade aquecida. Então, sempre quando você sentir que o seu corpo está quente, através da respiração, dos asanas, fazendo os movimentos conscientes, de um lado para a gente vai aquecer o corpo. Então, lembra que os elementos estão juntos, né? Mas quando você sentir que o corpo tá aquecido, o elemento fogo tá aí. Ele tem esse brilho e se conectar, relaxa. Muito importante, quando você perceber um dos elementos, relaxa esse elemento e respira as qualidades dele, equilibrando esse elemento interno. Isso é super importante. E obviamente, quando você se sentir, né, o que a gente estava já tendo esse insight no começo da aula, é sempre que sentir o desequilíbrio desse elemento, no caso, aqui o fogo, a raiva, se conectar com a raiva, vai do aspecto mais grosseiro para o mais sutil. Então se conecta com a raiva e volta. Opa, elemento fogo, desequilíbrio do elemento fogo, respira, solta. Respira as qualidades a essência natural do elemento fogo, né, a transformação, a boa digestão, e aí relaxa, nutrindo o seu corpo para que tenha esse equilíbrio desse elemento. Então, o próximo, ar, elemento ar, que ele está associado com a respiração, o a criatividade, o equilíbrio, ele em equilíbrio, ele traz leveza.
Então, durante a prática, a gente sempre quando a gente olha, assim, uma postura que a gente vê alguém fazendo e fala: "Nossa, parece que o corpo é leve", ou às vezes a gente até pode julgar falando: "Ah, mas aquela pessoa é mais leve, eu não conseguiria fazer". É porque tem essa leveza, tem essa intimidade com o elemento ar. Então, não importa se ela pesa X ou Y, existe essa conexão com o elemento ar, essa leveza. E o yoga ele vai proporcionar o tempo inteiro, principalmente em asanas que tem força e equilíbrio, essa conexão com o elemento ar, essa leveza do seu corpo, né, para tirar, por exemplo, num kakasana, a postura do corvo, para você tirar os pés do solo, você precisa de um apoio, de uma sustentação muito forte, de um equilíbrio muito forte e de uma leveza para que você consiga tirar os pés e trazer esse sentido mesmo de, hum, de um corpo leve, sendo sustentado com leveza. E o excesso de ar, o desequilíbrio em ar, o que que vai proporcionar, né, no yoga, a gente vai chamar de vayu, né, no yoga, indiano, a gente vai chamar de vayu, e no yoga tibetano a gente vai falar lum, que são esses ventos internos. Ventos internos a gente vai ver que é uma mente completamente, dispersa, os ventos sendo jogados para um lado, para o outro, e muita agitação mental. Então, como que a gente vai levar isso para nossa prática, né? Quando a gente sentir e se conectar com o elemento ar. Então, repousar, quando a mente estiver extremamente agitada, através da respiração, através de um pranayama, né, o elemento ar vai fazer com que você relaxe o sistema nervoso, né, fazendo simplesmente oxigenando mais o corpo, vai acalmar o sistema nervoso, acalmando o sistema nervoso, toda essa agitação mental, você se solta e relaxa. Então vai te trazer um natural relaxamento. E com isso, essa percepção de leveza é mais natural. Aí você vai começar a sentir num pranayama, essa intimidade num pranayama, né, acalmar o sistema nervoso, acalmar os pensamentos, e com essa intimidade dessa leveza, dessa noção de abertura, você vai levar durante os asanas. Então vai aplicar essa essa leveza para todo o seu corpo, já entrar mesmo sentindo o seu corpo extremamente sutil. E com isso você com os movimentos, com os movimentos cada vez mais sutis, você vai sentir que o seu corpo leve, s completamente solto, mas firme. Então a presença, então todos os elementos ali juntos, né, a presença de terra com a leveza do elemento ar. Isso é super, interessante quando a gente percebe que é possível ter esses elementos juntos, unidos, né, não precisa ser só o peso do elemento terra, mas dá para ter a leveza, a sustentação com leveza, o movimento, a água com fogo. Então parecem opostos, mas é possível eles em equilíbrio, dançando, e essa dança de fato é mágica, né. E aí passando para o próximo, que é o espaço, que é o elemento a gente pode ver como elemento espaço, éter, tem vários nomes. E esse esse elemento, ele vai proporcionar abertura, espacialidade, e ele é a base, eu sempre vou chamar, né, eu uso muito essa abertura como o céu. Um céu sempre presente, por mais que a gente sinta, como um dia nublado, a gente não consiga ver o céu, então toda
a mente super agitada e dispersa, rígida, controladora. A gente vê essas nuvens acontecendo, mas o céu está lá. Então, mesmo num dia nublado, o céu sempre está presente. Então, eu uso muito essa analogia do céu para esse elemento espaço. E aí, com ele desequilibrado, a gente vai ver essa desconexão, essa sensação de não pertencimento, de de uma mente dispersa do presente, né. Quando a gente não está aterrado e sentindo um momento se soltando no presente, ou com a mente lá no passado ou no futuro, a gente se sente desconectado. Então, muitas vezes essa sensação de desconexão tá da tá com essa sensação, com esse desequilíbrio do elemento espaço. Então, certamente a gente não está no presente, quando a gente não está se nutrindo do elemento espaço, ou a gente está passado ou pensando no futuro, essas duas essas 2 condições que nos levam para não se soltar no presente, que é esse elemento espaço. E aí como que a gente vai fazer para identificar isso na nossa aula? E aí óbvio que é perceber tudo como meditação, atenção plena, perceber cada movimento, a respiração consciente, sentindo o ar entrando e saindo pelas suas narinas, sentir o seu corpo, para você perceber todos os outros elementos, você precisa dessa base, desse céu. Então, para a gente perceber cada fluidez, cada fogo acontecendo, cada sensação, cada aterramento, cada controle, cada desequilíbrio, a gente precisa de um espaço. E esse espaço é o que? Estar presente, atenção plena. Senão, se a gente não está aqui, a gente é o quê? Está onde? Disperso. Uma mente dispersa, desequilíbrio acontecendo. Perceber um desequilíbrio, essa sensação de perceber um desequilíbrio já é elemento espaço, já é atenção plena. E eu lembrei agora do Mingyur Rinpoche faz, ele faz sempre isso, assim, várias palestras que eu já assisti com o Mingyur Rinpoche, ele pergunta: "Quem não está atento?" Aí eu: "Quem está atento?" Aí: "Quem já meditou? Quem nunca meditou?" E aí as pessoas vão levantando a mão. E aí ele explica: você só de você perceber que não está atento ou que está atento, já é uma meditação. Então já é trazer a mente para aqui e agora. Eu adoro, achei muito divertido, assim, as pessoas geralmente dão muita risada com isso, porque é colocar a mente de volta, trazer a mente de volta. E essa é a qualidade do elemento espaço. Então espero que vocês tenham, hã, gostado e tenha se inspirado para conseguir entender cada um desses elementos, principalmente em desequilíbrio, para a gente criar intimidade e trazer a mente de volta, e como fazer durante a prática, como a gente se sentir mais confiante em observar esses elementos. Por quê? Por que que isso é importante? Porque durante a prática, se a gente deixar a mente solta, ela fica dispersa, ela vai. E aí a gente, ao invés de estar ali equilibrando nos nossos elementos, a gente está desequilibrando ainda mais, né. Então só de perceber os pés no solo, opa, já trouxe atenção para o elemento terra. É óbvio que isso a gente fica ali, né, entre passado e presente o tempo passado e futuro o tempo inteiro. Mas se a gente começar aos poucos
a trazer a mente de volta para casa, perceber os pés, perceber a respiração, a gente vai fazer com que a prática seja muito mais intensa e efetiva, né, o tempo inteiro nos lembrando da qualidade da mente ampla como espaço. Então, para finalizar aqui a nossa aula de hoje, eu gostaria de ler um poema do Trindade Rinpoche, desse livro Magic Dance, e ele tem vários poemas que ele descreve as os elementos, e eu vou ler do elemento espaço. Então, você é nossa poderosa rainha, sedutoramente nos conquistando dos seres comuns a seres sublimes, transformando-os em qualidades desejáveis. Você é nossa daquina de sabedoria, guiando-nos sem esforço com sua dança mágica. De seres comuns a seres sublimes, transformando-nos em qualidades além do desejo. E assim quero te apresentar. Então é isso, espero que essas aulas possam te inspirar a olhar com mais profundidade os elementos e aplicar na sua prática diária. Então, muito obrigada.